Sabe, quando a gente pensa em história, com um H maiúsculo, logo vem à mente as datas, os grandes eventos, não é? Mas a história de verdade, aquela que pulsa, ela é como uma imensa colcha de retalhos, tecida com a voz de cada pessoa. E o grande perigo é que muitas dessas vozes, com o tempo, correm o risco de simplesmente desaparecer. Pois é, e é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Dá uma olhada. Em 1971, foi publicado este documento aqui, o volume 3 dos Anais da Comunidade Brasileiro-Polonesa. E a missão dele era bem clara, sabe? Era uma corrida contra o tempo para resgatar essas histórias pessoais antes que elas se perdessem para sempre. Fica a curiosidade, né? Afinal, que vozes são essas? Que histórias esse documento guardava com tanto cuidado? Então, bora mergulhar nessas páginas. Para começar, vamos ouvir essas vozes de outro tempo. Olha, a imigração polonesa para o Brasil foi uma verdadeira epopeia, não tem outra palavra. Só que, por muito tempo, essa história foi contada de um jeito frio. A gente ouvia falar de números, de estatísticas, de decretos, mas e os nomes? E os rostos das pessoas que viveram tudo aquilo? Onde eles estavam nessa história? É exatamente aí que entra o que a gente pode chamar de o mapa do tesouro. Foi uma missão mesmo, uma missão planejada para encontrar e preservar essas memórias. E aqui está ele, o nosso artefato central, Os Anais, volume 3, que saíram lá em Curitiba. O pessoal da Superintendência do Centenário da Imigração Polonesa no Paraná sacou que tinha uma tarefa urgentíssima pela frente. E que tarefa era essa? Bom, a resposta está logo na apresentação do livro. Os anais foram criados, olha que interessante, para preencher uma lacuna, um buraco mesmo, um vazio na história. A ideia era achar esses depoimentos, essas memórias, e usar isso como um prêmio, um incentivo, sabe? Para que essa busca pelas vozes do passado nunca acabasse. Chegou a hora, então. Vamos abrir esse baú do tesouro e dar uma espiada nos relatos da nova terra. E o mais legal é que os organizadores não estavam atrás de um tipo só de história, não. O que eles receberam foi um verdadeiro mosaico de experiências. E aí, eles organizaram tudo em 3 grandes grupos: os relatos pessoais, a ficção e a poesia. Cada um desses é como se fosse uma janela diferente para a gente olhar a alma desse imigrante. Um dos primeiros temas que saltam aos olhos logo de cara é a viagem, a travessia, a jornada perigosíssima. Os anais citam, por exemplo, um escritor chamado Adolf de Gassinski. Ele descreveu o horror que era a vida nos navios, as condições humanas, a incerteza, a fome. A esperança de uma vida nova era, na verdade, uma luta pela sobrevivência antes mesmo de chegar. E olha só essa citação, isso aqui é muito forte. A vinda para o Brasil era algo tão intenso e muitas vezes tão caótico que lá na Polônia ganhou um apelido, febre brasileira. Pensa nisso. O documento descreve como uma assustadora corrente migratória. Isso mostra o tamanho do medo e da dúvida que cercava essa decisão de largar tudo e vir embora. Mas nem tudo era só sobre perigo e sofrimento, claro. Um outro tema que aparece com muita força é o das memórias. Só que não são memórias escritas para um público geral, para serem publicadas. Eram textos escritos para o futuro, para a própria família. Tem um exemplo fantástico disso, que é o de Sebastião Wosapotsky. As memórias que ele escreveu não eram um registro frio, tipo um diário com datas. Não, era um documento carregado de emoção sobre a chegada das primeiras 32 famílias polonesas. E o ponto-chave é esse. Ele não estava escrevendo para o mundo. Ele escreveu para os filhos. E quem sabe um dia, para os netos. Era um legado, sabe? Uma verdadeira ponte entre as gerações. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. Por que isso importa tanto? Qual é a importância da memória? Para que ter todo esse trabalho? É só olhar para este contraste. De um lado, a gente tem a história oficial. Ela nos dá as datas, os decretos, as estatísticas. É como se fosse o esqueleto da história. Mas aí, do outro lado, vem os relatos pessoais. E eles nos dão o quê? As vivências, os sacrifícios, as emoções. Eles são a carne, o sangue, a alma da história. E com isso, a gente chega no coração da coisa toda, uma frase da própria apresentação do livro que resume tudo. Esses relatos são, nas palavras deles, a matéria-prima a fim de poder entender o que foi a epopeia que é a imigração. É isso. Sem essa matéria-prima, a história não fica só incompleta. Ela fica sem alma. Bom, então, pensando nisso tudo, qual é o legado dos anais? O que essa iniciativa lá de 1971 nos deixou de verdade? O legado, antes de mais nada, é o trabalho dessa gente toda, os colaboradores, os coordenadores, todo mundo que percebeu a urgência e o valor de ouvir essas vozes e colocar no papel. Eles foram literalmente guardiões da memória.
E o que eles fizeram mostra uma coisa que vale para qualquer história. Crônicas pessoais, como as que estão nesse livro, transformam a história. Ela deixa de ser só uma matéria na escola, algo distante, e vira uma experiência humana. Uma experiência que a gente pode compartilhar e se conectar de um jeito muito mais profundo. Isso tudo acaba deixando a gente com uma reflexão, né? Os Anais lá de 71 fizeram um trabalho heróico de salvar as vozes de uma geração. A pergunta que fica é, e hoje? Agora? Nas nossas famílias, nas nossas comunidades, que histórias estão aí, esperando para serem contadas antes que seja tarde demais?